Presta muita atenção no que eu vou falar a partir de agora. E eu recomendo que você não feche esse vídeo, não desvie os seus olhos, porque este vídeo pode abrir portas para a sua vida. E não, eu não estou interessado em vender nada para você, mas sim compartilhar a minha experiência com vocês e deixar esse testemunho aqui no canal para que no futuro meus filhos possam ler, ouvir, visualizar, aprender e praticar isso na vida deles. Peço para ajudarem esse canal e também compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos. Nesse canal, Professor Humberto Voltz, eu coloco o pensamento de alto nível, o pensamento que vem do córtex pré-frontal. É o pensamento de alto nível, meu irmão. Aqui realmente é feito para ajudar a sua vida. E tem um seriado que está passando no Discovery Channel, eu já assisti ele por inteiro, a primeira temporada, e eu acho que vale a pena você assistir. Geralmente, eu não recomendo nada que venha da televisão. Porém, existem alguns seriados que vale a pena você assistir para você poder aprender. Por exemplo, seriado de imigração no aeroporto. Para você aprender como é que os caras vão lá e colocam droga na sua mochila e você nem fica sabendo. Para você tomar algumas precauções. Seriado que os caras se embocam na floresta, no deserto. Como é que esses caras conseguem sobreviver? Quais são as primeiras ações? Então vale a pena você aprender, porque se por algum milagre algo assim acontecer na sua vida, você vai ter uma noção do que fazer, você não vai ficar perdido. Então vale muito a pena você aprender. E no seriado 90 Dias para Ficar Milionário, cujo nome em inglês é Undercover Billionaire, né? Bilionário disfarçado, esse seriado pega um bilionário, um cara que tem bilhões de dólares americanos, e fala assim, ó, você tem 90 dias para conseguir chegar até $1 milhão. Será que você consegue? Só que você vai estar com a sua conta zerada, você vai ter $100 para você comer, para você poder pagar o aluguel, você vai ter uma caminhonete e você vai estar numa cidadezinha no inverno com 50 mil habitantes. Será que você consegue em 90 dias criar um negócio avaliado em $1 milhão? E aí tem todo o percurso do seriado. Lembre você que o seriado é uma licença poética. Tudo que está ali dentro do seriado 90 Dias para Ficar Bilionário, tudo aquilo ali é real, dá para fazer acontecer. Só que os caras, eles tiveram que enxutar o seriado ao máximo. Enxutar ao máximo. Porque o correto é que, não em 90 dias, mas em pelo menos um ano, você consiga chegar a esse $1 milhão aí de dólares, tá? Mas como o seriado quer utilizar apenas 90 dias, você vê algumas licenças poéticas, que eu já vou falar aqui agora. Algumas pessoas trabalham de graça até a coisa acontecer. Na vida real, isso não vai acontecer, meu irmão. Não vai acontecer. Então, como a coisa tem que ser dinâmica, só tem 90 dias para acontecer, tudo é muito rápido. Mas, na vida do empreendedor, geralmente esses 90 dias vão durar 3, 4, 5 anos, ou muitas vezes esses 90 dias ele vai durar pelo menos um ano. Então, o que eu quero que você aprenda? E isso é muito importante, tá? Do 0 ao primeiro milhão é extremamente difícil. Do primeiro milhão ao primeiro bilhão, eu presumo, eu acredito que não é tão difícil. Porque quando você tem bala na agulha, é mais fácil de você apoiar certos projetos. Visualizar os projetos e você investir naquilo ali, e aquilo ali em pouco tempo está valendo 100 vezes mais. Agora, do 0 é muito complicado, porque você tem imposto, tem custo de vida, você tem que simplesmente criar um negócio do zero, você vai ter muita frustração, vai quebrar a cara muitas vezes. Então esse seriado é a base do empreendedorismo. Tem muita licença poética nesse seriado, mas eu acho interessante para quem nunca teve a mentalidade empreendedora de aprender. Esse seriado ele passa nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os americanos eles não são muito de conversa.
eles não são muito de fazerem amizades. Mas as amizades nos Estados Unidos, elas são mais duradouras do que a amizade brasileira. Você está numa fila do supermercado, você está numa fila por elevador, uma fila no banco, e você, em menos de 2, 3 minutos, você já está conversando com aquela pessoa, trocando ideia com aquela pessoa. Então, o brasileiro tem muita facilidade para fazer amigos, mas ao mesmo tempo não são amizades confiáveis e nem duradouras. Porque a cultura do brasileiro é a cultura da mediocridade. Então o brasileiro, ele nunca torce para o seu sucesso, ele sempre torce para o seu fracasso. Existe uma frase, e eu até anotei essa frase, eu quero colocar um quadro na minha casa com essa frase, porque realmente essa frase representa o que é de fato um brasileiro, porque as pessoas não entendem quando a gente fala sobre o brasileiro, né? Essa frase aqui, ó. Eles não querem ter mais. Eles querem que você tenha menos. Então, a mentalidade do brasileiro é assim. Você tem um Celta e o seu vizinho tem um Celta, tem um Corsa, um carro da mesma categoria. Você mora de aluguel, o seu vizinho mora de aluguel. Aí, de repente, o seu vizinho fica dando festa todo final de semana, churrasquinho, bota som. Você não. Você, o que você faz? Final de semana, você está estudando para o concurso público. Ou simplesmente você está fazendo algum tipo de curso. Você está trabalhando de Uber, fazendo alguma coisa. Aí você foi lá, com muito sacrifício, vendeu o seu Celta, o seu Corsa, e de repente você comprou aí no meio termo um Corolla. Até mesmo para trabalhar com mais conforto, para trazer mais conforto para a tua família. O seu vizinho, quando olha para você que comprou um Corolla, ele não pensa assim, poxa vida, o que o Emerson, o que o William, o que o Paulo está fazendo que ele conseguiu comprar um Corolla? Vou lá na casa do William trocar ideia com ele para ele me ensinar. Não, o seu vizinho não pensa assim. O seu vizinho pensa assim, o William, o Emerson, tá mexendo com coisa errada. Ele é um filho de uma mãe, porque agora aí começou a ficar rico, nem olha mais pra gente. Então, a maioria das pessoas no Brasil, elas não querem ter sucesso, não querem. Elas querem ficar no mesmo patamar social que elas estão e elas não aceitam que você prospere. Se você estiver morando numa biqueira, numa favela, e você começar a prosperar, rapidamente as pessoas vão fechar a cara para você, vão começar a te menosprezar e provavelmente você pode ser assaltado até morto dentro da favela. Então, meu irmão, e as 48 leis do poder falam muito bem disso. Muito bem disso. Então, o que eu digo para você, que eu acho que é interessante, é que a cultura do brasileiro é a cultura da mediocridade. Quando você vai para outros países, as pessoas não estão nem aí para você e elas estão preocupadas em fazer dinheiro. Já a cultura do brasileiro, não. Elas querem tomar conta da sua vida e não suportam que você possa ser melhor do que eles. Então, por exemplo, quem mora no Nordeste, quem mora em Minas Gerais, quem mora, por exemplo, no Espírito Santo, cara, você pode reparar, a maioria dessas pessoas, Amazonas, a maioria dessas pessoas só querem saber da sua vida. E claro, né, além de tomar conta da sua vida, procuram oportunidades para te ferrar. Quando você vai para São Paulo, quando você vai para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a maioria das pessoas são muito frias. Elas não estão nem aí para você. Elas estão ali procurando delas. Agora, evidentemente, numa escala menor, né? Porque quando você vai para outros países, aí você entende a cultura do americano, tá? E por que isso é importante você entender, tá? Quais são as lições que eu aprendi com esse seriado? Quais são as lições? Você tem que ter um bom relacionamento com as pessoas para você fazer muita grana. Tem que ter um bom relacionamento. E tem que ter muita coragem, assumir muitos riscos para você fazer muita grana. Agora, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência de como que eu consegui ter dinheiro. De como que eu cheguei nos meus 7 dígitos
E como que eu consegui comprar uma fazenda, como que eu consegui estabelecer a minha vida, ter uma grana em Bitcoin. Apesar que eu não demonstro a minha riqueza, eu não sou multimilionário andando de Ferrari, eu não faço isso. Sou uma pessoa comum, uso blusa rasgada, eu não tenho essa cobiça pelo dinheiro. Por quê? Porque o Brasil é o país com a maior taxa de homicídio do mundo. Para que eu vou expor a minha lamparina no meio de escuridão? É pedir para um bandido me encontrar. Então, para eu viver com segurança, eu tenho que me misturar com eles. Existe um seriado chamado The Walking Dead, que tem uma mulher lá, uma morena, que ela tem uma katana. E aquilo ali, ela se lambuza de sangue de zumbi, se mistura com zumbis, para ela poder atravessar milhares e milhões de zumbis sem ser detectada. E é muito importante você não bater de frente com o sistema, mas tentar se passar por um deles. Então, na minha visão, é muito melhor do que andar com um carro blindado, do que ter seguranças, você andar com um carro com tinta descascando, com roupa rasgada, que ninguém enche teu saco. Quando o cara for te roubar, ele vai olhar para uma outra pessoa com um alto poder aquisitivo e vai escolher ela. Então é muito melhor. Eu percebi isso. E não foi porque alguém me contou. É porque eu tinha carros com mais de 200, 300 mil reais. Eu tinha segurança, a mão armada. E era um inferno. Era um verdadeiro inferno. Tentaram me roubar diversas vezes. E aí eu cheguei à conclusão que... Eu lembro do Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte. Esse, não sei se ele hoje ainda é prefeito, mas ele era presidente do Clube Atlético Mineiro, né? E eu lembro muito bem, um cara com mais de 50 milhões de reais indo trabalhar na prefeitura de Uno, 2 portas. Um carro só tinha ar-condicionado instalado, o carro nem direção tinha. Aí o cara ia pro trabalho, mas ninguém reconhecia ele. O cara famoso aí, ninguém reconhecia ele. Ele simplesmente, trabalhou como prefeito da cidade por mais de 4 anos, não sei se ele foi reeleito. Cara, nunca assaltaram o cara. Então essa foi uma lição que eu aprendi e decidi praticar na minha vida e tem dado muito certo até os dias atuais. Mas quais lições são importantes para o empreendedorismo para você poder aprender? Que lições eu posso passar para você no mundo empreendedor que você pode levar para o resto da sua vida? Que lições que são essas? Primeira coisa importante, o homem não deve correr atrás de mulher. Você que está com seus 18 anos, 17 anos, você não deveria estar namorando. Se você é homem, você não deveria estar namorando. Porque é no período dos seus 18 anos até os seus 30 anos de idade que você tem energia para virar noite, energia para fazer a coisa acontecer. Essa energia que você vai para uma balada, passou 5 horas da manhã, você vai direto para o serviço, essa energia que você tem, ela não vai durar para sempre, é durante um curto período de tempo. Então ela é muito importante você aplicar isso em outros lugares. Porque uma balada não vai gerar fruto nenhum para você. Não vai gerar fruto nenhum. Então, o maior erro que eu vejo dos homens é querer namorar com 18 anos, 19 anos. Não faça isso. Você deve procurar mulher só a partir dos 30 anos de idade, se bobear com 35. Por quê? Porque você tem que dedicar ao seu sucesso uns 15 anos. Então, quando você tem mulher, você vai frear o seu potencial. E se você tiver filhos, aí, meu irmão, é como se você tivesse pisado no freio com os 2 pés ao mesmo tempo. Você vai demorar muito mais para ter resultado. Então, assim, a maioria da galera que ficou bilionária é a galera que não tinha família. Então, assim, o caminho qual que é? É você, dos 18 anos, entender os princípios básicos do empreendedorismo e começar a correr atrás na sua vida. E depois que você alcançou os seus 30 anos de idade, você está num patamar financeiro alto, que você vai se precaver dessas leis feministas,
vai escolher uma mulher decente que queira construir família e vai escolher uma mulher aí dos seus 18, 19, 20 anos. Não mais do que isso. Porque agora você tem a capacidade de escolha, coisa que você não tinha no passado. Aí sim você pode desenvolver a sua família com 5, 6, 7, 8 filhos, que não tem problema. Mas você deve correr atrás do empreendedorismo primeiro. Então, para o homem, isso é muito importante. O cara que é bilionário, ele tem acho que 5 ou 6 filhos, tem a sua esposa, né? E esse cara, ele ficou numa cidade durante 90 dias para tentar fazer o negócio funcionar. Agora, o cara não levou a esposa dele para isso, para o seriado, ele não levou os filhos. Aí você vê, eu não vou contar spoiler nem nada, o primeiro episódio do cara, o cara dorme dentro de uma caminhonete a menos 8 graus Celsius. Aí o cara tenta comer um miojo, o miojo está congelado, ele começa a morder o miojo e depois ele vomita por intoxicação. Então, tipo assim, o cara passa o perrengue. Ele passa o perrengue. Agora, tenta você, com esposa e 2 filhos, um filho, dormir dentro de uma caminhonete a menos 8 graus. Então, quando você tem mulher, a mentalidade do homem muda. A mentalidade do homem não é mais agressiva. A mentalidade do homem, quando tem família, é estabilidade. Estabilidade. Conseguir prover e proteger a prole, a família. Então, quando você tem esposa e filhos, cara, a vida muda completamente. Os seus objetivos todos são mudados. Se você estava indo para a direita, agora você está indo para a esquerda. Então, por isso que é importante você não se relacionar novo. Para você dar-se a essa oportunidade. Homens que se relacionam, eu falo para você, eu sempre, assim, teve um período da minha vida que eu fui magro. Mas, assim, 90% da minha vida eu sempre fui gordo. E a maioria das mulheres nunca deram trégua para mim, né? A maioria das mulheres. Tive momentos da minha vida que eu ia para Alambique, eu ia para Woods, ia para Micareta, para Carnaval, ficava com alguns meninos e relacionava. Só que são momentos que eu até me arrependo, tá? Só que assim, a grande maioria da minha vida tinha aqueles caras com 1,90 m, com um pé 46, né? Aqueles caras bombados, com roupa de marca, que simplesmente, com corte de cabelo bonito, uns caras que eram galãs. A mulherada adorava esses caras. Eu estudava no SESI e no Senai, e, cara, acabava a aula, os caras iam pegar as meninas na praça. Muitas vezes os caras iam com o carro do pai, o carro do irmão, né? E, cara, assim, esses caras que eram galões, né? Galãos, esses caras, eu não sei nem falar a palavra direito, né? Mas esses caras, muitos deles começaram a ter filho muito cedo, com 18, 19 anos, 17 anos. Mas a galera que não teve filho, eu lembro até hoje. Você chega nesses caras, olha para hoje, os caras estão com 33, 34 anos. E esses caras não conquistaram nem a casa própria. Moram com os pais. Muitas vezes num serviço que não paga tão bem. E assim, então esses caras que são bonitos lá na escola, que são os pegadores, esses caras no futuro, eles não vão ser ninguém. Já você, que muitas vezes é menosprezado, o seu potencial é muito maior. Então você não vai ficar focado tanto em mulher, porque a mulher não vai ficar olhando para você. E aí você começa a correr atrás. E aí você vai se desenvolvendo. Então o que eu digo para vocês é o seguinte: a primeira lição que eu aprendi, isso vale tanto para homem quanto para mulher. Só que no caso da mulher é diferente, porque a mulher ela tem um período fértil, que é entre os seus 15 a 30 anos. Nenhum homem quer se relacionar com mulher acima dos 30. Na verdade, meu irmão, se eu fosse solteiro, eu não me relacionaria com mulheres acima de 22 anos. Eu não me relacionaria. Sabendo que no Brasil, principalmente em Minas Gerais, são 15 mulheres para um homem, eu podendo escolher, porque ainda assim tem homens que são GAY, né? Então, assim, eu iria escolher, né, coisa nova, carne nova, não sei o quê. Eu não ia pegar uma mulher surtada, eu não vou carregar a bagagem de um relacionamento que a mulher se ferrou com outro cara. Então, praticamente, né,
no caso da mulher, a cronologia muda. Mas no caso do homem, essa cronologia é mais velho. Então, para você que é homem, o conselho que eu te dou, você tem que começar sozinho. Você tem que ir até os seus 30 anos, 35 anos sozinho. Depois disso, você vai procurar uma mulher para você poder casar. Uma mulher dos seus 18, 19 anos, 20 anos. Não pega coisa mais que 22, 23 anos, porque muitas vezes já tem uma bagagem de relacionamento muito grande. Só que existem estratégias. O vídeo de hoje não é ensinando você a procurar uma esposa, mas sim a falar sobre empreendedorismo. E uma das coisas mais importantes que você pode fazer, você que é novo, que tem os seus 18 anos, é uma lição que eu trago para vocês, é o seguinte: vocês podem sair do Brasil. O Brasil é um país miserável. Para você empreender no Brasil, tem maneiras de ganhar dinheiro. Tem maneiras. Os meus alunos conhecem muitas maneiras de ganhar dinheiro. Muitas maneiras. Agora, você que é novo, eu não te aconselho a fazer faculdade no Brasil. Porque... Precisamos fazer isso aqui, senão eu fico com torcicolo. Porque você vai fazer uma faculdade no Brasil para você ganhar 2, 3 mil reais. Você faz uma faculdade, por exemplo, de enfermagem para ganhar 2, 3 mil reais. Faz uma faculdade de direito para ganhar... Depende, né? Eu sei que tem advogado que ganha bem, mas assim, a maioria... A grande esmagadora maioria dos profissionais ganham muito mal, com ressalva de médico. Então, o que eu te aconselho? Tá com 18 anos, tira o seu passaporte, ok? Tira o seu passaporte e já vai faz uns bicos, uns trampos, e já tenta conseguir uma carta, conseguir uma aprovação do consulado americano como visto de turista para você ir para os Estados Unidos. Por quê? Você vai para lá, eu não vou ficar falando as coisas aqui, né? E você vai começar a juntar dinheiro, né? Se for no caso da Europa, o melhor que tem é a Suíça, mas a vantagem dos Estados Unidos é que o dinheiro rola muito lá. Então, por exemplo, quando você tem 18 anos, você viver de miojo e de sardinha, miojo e salsicha é muito fácil. Seu corpo está novo, está alcalino, você aguenta. Agora, você com 30, 35 anos, tentar ir para os Estados Unidos para fazer dinheiro, meu irmão, você já está com dor na lombar, dor nas costas, você já não consegue ver à noite, você já tem azia, você já não consegue fazer o que os caras fazem, trabalhar 18, 20, 24 horas direto. Então, você com 18 anos, você aprende algumas profissões. E aí, o que tu faz? Tu vai para os Estados Unidos, novo, com seus... 19 anos, de repente demorou um ano para você fazer tudo e aprender inglês, né, garotada? Aprender inglês. Aprender inglês não é no Number One, não é no CCA, é você assistir vídeos em inglês, é você... tem hoje em dia escolas online que você conversa diretamente com o americano nativo. Então é isso que vai fazer a diferença. Não esses cursozinhos de Number One. Eu fiz Number One 6 anos, só ficava falando de verbo to be. E quantos verbos que não existem por aí, né? Então assim, o sistema do Number One é o mesmo sistema do Paulo Freire. Deixar você burro e dependente de um sistema que não te ensina fluentemente para você ficar ali refém a vida toda. Então o conselho que eu dou para vocês... Acho que nem existe mais Number One, cara. Faliu, é horrível. Então, assim, o conselho que eu dou para vocês é vocês pegarem essas escolas e que falam com o americano. Aí você, com 18, 19 anos, vai para os Estados Unidos. Você vai lá, fica lá trabalhando. De repente, você consegue trabalhar. Aí você vai para uma empresa boa, sempre correndo atrás. Começa a trabalhar com brasileiro. Você vai quebrar caro no começo, mas é melhor do que trabalhar para americano no começo. Passou um tempo, você pegou a manha, já está com carteira de habilitação, já entendeu um pouco mais, não trabalha mais para brasileiro. Pula fora que brasileiro é furada. Aí, meu irmão, você vai trabalhar para gringo. E aí, se você se trabalhar bem, desenvolver bem, muitas vezes aquele americano ele pode emitir uma carta pro governo americano para mudar o seu visto de turista para visto de trabalho. Então, o que acontece? Você começa trabalhando para brasileiro, vai quebrar cara, vai tomar calote, vai passar sufoco. Aí depois tu vai lá, pegou a manha, tá aprendendo inglês, pula para trabalhar para gringo. E trabalhar para americano é muito diferente do brasileiro. Eles cobram muito mais e são muito mais severos. Mas nada te impede de trabalhar para eles. Na verdade, é até melhor. Aí você vai trabalhar,
para esses caras, vai juntar grana, juntando grana. Então, assim, você não vai querer alugar uma casa de 3 quartos para você. Logo que você está trabalhando, você vai querer pegar o mínimo, né? O mínimo. Muitas vezes você vai querer alugar um quarto, né? Eu não te aconselho a ficar comprando coisa cara. Não te aconselho. E aí, qual conselho que eu te dou? Junta o dinheiro em Bitcoin. Junta o dinheiro em Bitcoin. Então, por exemplo, tu ganhou $5.000 por mês. Tá vivendo de miojo, não sei o quê. Você começa a reservar um pouco mais de dinheiro para você comer bem, né? Aí tá ganhando $5.000 por mês. Você tem o seu custo de $2.500 por mês, que é o custo que você tem mínimo, né? Vivendo a subexistência. Aí você pega esses $2.500 que sobrou, ou mais, ou menos, pega essa grana e investe em Bitcoin. Não pensando em gastar agora, mas pensando em gastar no futuro. Você vai fazer isso. Se você ficar... Vamos colocar que você vai ficar aí dos seus 19 anos até os seus 26 anos nos Estados Unidos, 27 anos nos Estados Unidos, você ficar 8 anos nos Estados Unidos. Se você tiver cabeça, você já vai ter uma dupla cidadania, você vai ter 2 passaportes, o passaporte brasileiro e o passaporte americano. 7 anos juntando dinheiro em Bitcoin, juntando em dólar, provavelmente você vai ter conseguido alcançar pelo menos uns 20 bitcoins, se juntar dinheiro devagarzinho, pelo menos uns 20 bitcoins. Cara, tu vai ter uma grana. Essa grana já é filé. Você imagina que você juntou $2.500 por mês, $25.000 por ano, vezes 7, mais ou menos 250 menos 75, $175.000. Vai dar mais ou menos aí uns 9 bitcoins mais ou menos, eu acho. Uns 9 bitcoins. Então vai ter juntado uma grana. 8 anos trabalhando nos Estados Unidos. 27, 28 anos. Aí, meu irmão, você já está próximo dos 30 anos. O seu corpo já não vai reagir tão bem como era antigamente. Aí você já juntou uma grana legal. Tipo, 1 milhão aí em reais brasileiros, né? Mexendo com o Bitcoin. O que tu faz? Saiu ali dos Estados Unidos. Você não vai querer morar naquele lugar. Um lugar que só tem gelo, depressão, um lugar que a sua cultura não é dali, a sua alimentação não é dali, você vai querer ir embora. Né? E mesmo que você vai para a Europa, para Portugal, você vai para outros países, cara, se você nasceu no Brasil, as chances de você morar no Brasil pro resto da sua vida é muito grande. Porque você nasceu numa cultura que, mesmo que você saia dela, você vai querer voltar para ela. Todo brasileiro que vai para fora do Brasil, 99% dos caras não desejam ficar para sempre nos Estados Unidos, mas quando tiver mais grana, voltar para o Brasil. Aí, pô, tu volta para o Brasil, já está mais ou menos com 1 milhão e pouco em Bitcoin. Você vai só trabalhar em cima dos halvings do Bitcoin. A cada 4 anos, se você não sabe o que é isso, o Bitcoin ele tem suas altas e baixas. Quando o Bitcoin bater uma alta, você saca o seu dinheiro. Aí você está com 1 milhão mais ou menos em Bitcoin. Vamos colocar 10 Bitcoins, tá? Você está com 10 Bitcoins que você conseguiu juntar. Mais ou menos 1 milhão em alguma coisa. 10 Bitcoins no Brasil vai dar 2 milhões de reais, mais ou menos. 2 milhões de reais. 2 milhões de reais, se você pegar um rendimento de anual, né? Pegar um halving, e pegou 2 milhões, ele está valendo, sei lá, $30.000. E o Bitcoin bateu $60.000, quando ele bater $60.000, você vai lá e saca metade da tua grana. Você vai estar com 2 milhões em cash. Paga os impostos para esse cão guloso do governo, você ainda vai ter 1.600.000 por aí, para você, 1,5 milhão para você poder usar. Aí, você está no Brasil com 28 anos, 27, 28, 29 anos, está com 2 milhões, pega esse dinheiro, você vai ter condições suficientes para você escolher um estado com excelente IDH. Você não vai querer morar na favela, né, meu irmão? Pelo amor de Deus. Você vai pegar um lugar com IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, muito alto. Santa Catarina, Curitiba, Balneário Camboriú, Blumenau, Rio Grande do Sul, Gramado, Canela, Nova Petrópolis. Lugares top, assim. Aí você vai lá, vou olhar um lugar assim bom desse. O que você vai fazer? Você vai, já sabendo que você vai ganhar, viver daquilo ali, meu irmão, você consegue comprar
uns 2, 3 apartamentos, só para você alugar, fazer Airbnb, para ter uma segunda fonte de renda de emergência. E você consegue comprar aí uma fazenda, um rancho, uma chácara para você, sabendo negociar bem, que já tenha água, tenha planície, que esteja em posições bem localizadas, longe de BR, de tudo. E aí o que tu vai fazer? Tu vai viver ali e vai ter essa grana. É o que eu faria se eu tivesse 18 anos. Aí você com 28 anos já tem uma grana no Bitcoin, já tem uma fazenda, e já, mas tudo isso é teoria. Teoria para você que não praticou. Para você. Eu não moro nos Estados Unidos. Eu não moro. Eu moro no Brasil, muitas vezes eu fico na Itália. Você acha que eu faço o quê, meu irmão? Você acha que eu faço o quê? Você acha que eu vivo com aquilo que eu ganho? Você acha que eu vivo com aquilo que eu ganho? Meu irmão, eu junto 70% do que eu ganho em Bitcoin. Eu junto meu dinheiro, porra. Eu junto meu dinheiro. Eu não fico gastando meu dinheiro. Eu poderia pegar aí uma Hilux, por exemplo, e ficar usando ela para cima e para baixo. Mas eu não faço isso. Eu vivo com o mínimo. Por que eu vivo com o mínimo? Eu tô com 30, eu não quero falar a minha idade aqui, mas eu tô entre 31 e a 33 anos, tá bom? É mais ou menos a idade que eu tô. Se eu pegar 2 halvings de Bitcoin, 2 halvings, o que é halving? Você vai ver, você vai estudar um pouco, você vai entender. Vamos supor que o primeiro halving de Bitcoin ele vai valer 10 vezes mais, e o segundo halving vai valer 8 vezes mais. 8 vezes 10, 80 vezes o valor dele. Se eu pego um halving e eu tô com 300, 400 mil reais, meio milhão, eu pego um halving de 10 vezes mais, em 4 anos ele está valendo 5 milhões. E depois, se ele vai valorizar 8 vezes mais, ele vai voltar com 40 milhões. Ou seja, daqui a 8 anos, 2 halvings, um dos halvings eu acredito que agora em 2024, quando eu tiver 40 anos de idade, 39, 40 ou 41, eu vou ter aproximadamente, durante o meu estudo, só juntando a minha grana, tá? Eu vou ter aproximadamente 40 milhões de reais, não em dólares, que já é o suficiente para eu poder viver tranquilamente e não precisar nem aparecer na internet. Agora, eu não concentro todas as minhas energias no Bitcoin. Eu tenho uma fazenda que ela já tem a capacidade de produzir, ela já tem uma capacidade de fornecer ovo, fornecer carne, fornecer fruta, fornecer queijo para as pessoas. Porém, não é a fonte de renda que eu gostaria de viver, mas eu já tenho essa capacidade de fornecer para as pessoas. Então, assim, numa alternativa eu tenho isso, fora alguns imóveis, né? Que, pô, de fome eu não morro, né? Então, pelo menos isso aí eu tenho. Então, assim, é o que eu estou te contando. Se eu fosse jovem, eu faria isso. Eu não ia fazer curso de coach, Thiago Fince, Pablo Marçal. Eu não ia fazer. Se você estudar as camadas da sociedade do Olavo de Carvalho, você vai entender que Pablo Marçal, Thiago Fince, esses caras aí, tudo aí estão tudo na 6ª camada da sociedade e você está na 4ª. E a galera que está na 4ª quer chegar até a 6ª e a galera que está na 6ª quer vender uma fórmula mágica de como ficar rico. Então você tem que entender um pouco disso. Por isso que é importante você ler. Eu leio muito, cara. Eu tô lendo muito, de verdade. Eu leio muito. Por quê? Porque você vai aprendendo, é só lendo. Não tem outra história. Então, assim, eu faria isso. Tá? O que eu faria. Porque aí, meu irmão, você com 30 anos, você tá com a sua vida feita, com fazenda, com imóvel. Quando você se relacionar com uma mulher, já chega de cara e fala: eu só aceito se for casar com separação total de bens. Não deixa ela nem saber que você tem Bitcoin. Entendeu? Nunca diga que ela sabe. Todo bem que você acumulou antes do relacionamento é seu. Já deixa os bens no nome de pai, de mãe. Mas assim, com usufruto para você. Se você tiver irmãos, não faça isso. Aí você coloca os seus bens, você vai olhar o que é holding. Dá uma olhadinha, estuda um pouquinho. Então você vai fazer as coisas direitinho. O bom é você conversar com um excelente advogado para você não ter problemas no futuro. E aí você vai se relacionar, vai escolher uma boa mulher para sua vida, né? Vai escolher uma boa mulher. Aí você vai ter capacidade de escolher a mais bonita, a que vem de uma família tradicional. Você vai poder escolher. Mas você com 18 anos
formando, sendo aquele cara feio, você não ia ter condições de encontrar. Mas agora, que você já mudou sua vida, você vai ter condição. Então, o homem, ele só se torna homem baseado no sacrifício. É a famosa história da montanha. A mulher, ela já nasce no topo da montanha e ela vai descendo a montanha da valorização. O homem nasce na base da montanha e ele tem que escalar e subir a montanha para se valorizar. Então, quando que a mulher já nasce com todos os atributos para já encontrar um bom marido, o homem tem que conquistar os atributos. Então, essa é a diferença. Essa é a diferença. Para o homem, pouco importa se a mulher tem faculdade, fala 2, 3 idiomas, pouco importa. Na verdade, até pior, né? Então, assim, é isso que eu faria. É isso que eu faria, tá? Eu não focaria no mercado digital, eu não focaria em Mercado Livre, eu não focaria em nada. Eu focaria, trabalhar lá fora como pintor, marceneiro, tudo, fazer coisa, dinheiro. Tá? Eu não iria me relacionar com mulheres americanas porque, sei lá, cara, eu acho essas mulheres muito, não é questão nem de ser feia, não, mas a cultura delas é uma cultura muito porca. Lá, cara, só quem viveu entende. Agora, se você não encontrar nada que presta no Brasil, a Rússia é um excelente país para você encontrar uma esposa. Né? Porque lá é proibido o GAY, esses movimentos ideológicos são proibidos. Lá é 8 mulheres para cada homem. As mulheres russas. Então, assim, você vai poder escolher. Porra, se você não encontrou nada no Brasil, dá um pulo na Rússia que você encontra rapidinho. Lá elas brigam. E, assim, a cultura delas é totalmente patriarcal, então vale muito a pena. Né? Então, assim, seria interessante. Se você sabe falar inglês, você sabe falar inglês, que inglês é um idioma universal, você consegue se comunicar. Então, é muito importante você conquistar alguma coisa. Tá? Então, assim, esse seriado, ele mostrou muito disso. Você não consegue conquistar as coisas. Imagina, o cara chegou numa cidade com $100, comendo miojo congelado e dormindo numa caminhonete a menos 8 graus. Você acha que o cara ia fazer isso com o bebê, com o esposo? Não ia, cara. O seriado ia durar 15 minutos. 15 minutos. Então, o conselho que eu dou para vocês é esse. O conselho de verdade que eu dou para vocês é esse. Agora, quando a pessoa ela já passou dos 30 anos de idade, né? Essa pessoa ela não foi para fora dos Estados Unidos, ela não seguiu nenhum conselho, aí, meu irmão, existem estratégias potencioativas que vão poder ajudar essa pessoa, né, que eu ensino dentro do conteúdo premium. Eu não quero vender nada aqui. Mas, para o cara que está começando com 18, 19 anos, o ideal é fazer o que eu falei. Aí, meu irmão, você garante a sua vida. Então, se uma vida bem planejada, como dizia o Olavo de Carvalho, uma vida bem planejada, você vai viver 3, 4 vidas. Então, isso que é importante, tá? Isso que é importante. É a dica que eu dou para cada um de vocês. É uma dica que vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Outra coisa importante que eu quero falar para vocês, que eu acho que esse seriado ele não abordou pro brasileiro, porque a cultura brasileira é a cultura da mediocridade, enquanto que dos americanos é um pouco diferente. Nos Estados Unidos é tudo pelo dinheiro. Já reparou? Nos Estados Unidos é tudo status social. Quem usa iPhone é a pessoa que tem dinheiro. Quem não usa iPhone nem conversa. A pessoa, tipo assim, o brasileiro vai para os Estados Unidos, o primeiro carro que ele compra é um Camaro. Ele acha que está abalando. Depois que o brasileiro cai para a realidade, ele vai comprar uma caminhonete. Por quê? Porque com a caminhonete você pode fazer mudança, você pode trabalhar com dishwasher, você pode trabalhar com limpeza de casa. Então, assim, o brasileiro ele começa com um Camaro, que ele quer abafar, comprar uma Range Rover. O brasileiro ele quer fingir que é alguém, né? Então ele compra essas porcarias logo quando ele chega. Não deveria fazer isso. Por isso que o brasileiro não consegue juntar dinheiro, cara. Vai lá, chega nos Estados Unidos pobre e sai de lá fudido. Agora, o cara chega lá, compra uma caminhonete, né, uma caminhonete cabine dupla, que tem um baúzão metálico para você guardar as coisas. Pô, velho, uma caminhonete dessa tu consegue fazer mudança, que já tem guincho, tu consegue fazer muita coisa. Então, o que é valorizado nos Estados Unidos é a caminhonete, não é o carro convencional, tá? Então, isso é uma coisa importante de você poder aprender. Então, eu faria assim. Por quê? O que aconteceu? Eu estava cursando faculdade, eu cursei 9 anos de faculdade.
mais ou menos 8 ou 9 anos de faculdade. Eu fui migrando de faculdade em faculdade, né? E de curso em curso. E assim, eu estava tentando fazer a minha empresa crescer. E eu tinha muita dificuldade, porque eu estava dentro da faculdade, e por estar dentro da faculdade, eu não conseguia fazer a minha empresa crescer. Porque eu tinha que ir para aula, tinha que estudar. E assim, aí foi foda. E depois eu me relacionei com a minha esposa, e eu já estava começando a minha empresa, só que eu ganhava R$ 400 por mês. O meu caso é um caso muito específico. Então, o que acontece? Eu comecei a me relacionar com a minha esposa, só que nós ficamos 6 ou 7 anos sem ter filho, cara. Por quê? Como é que eu vou botar um filho no mundo se eu não tenho nem condições de pagar um aluguel, velho? Então, assim, os primeiros anos que eu estava junto com a minha esposa, eu me relacionava com ela, mas ela usava proteção, né? Usava o negócio, eu também. Todo mundo usava, porque eu não estou muito quebrado, entendeu? Então, assim, a gente fazia isso. A gente não tinha falando, vamos ter filho agora, porque agora a gente está quebrado. Não tem condições de eu ter filho agora. Agora, se eu botar filho no mundo quebrado igual eu tô, aí já era, game over. Eu vou ter que trabalhar como Uber, vou ter que trabalhar com o que tiver, meu irmão. Então não dá. Então a gente esperou muito. Mas se eu tivesse conhecido a minha esposa depois, eu acredito que eu estaria até mais longe. Então, toda essa experiência vale muito a pena para repassar para vocês. Por quê? Para vocês não cometerem os mesmos erros. Porque o brasileiro é assim, o brasileiro está pobre, fudido, pé rapado. Aí ele encontra uma mulher pobre, fudida, pé rapado. Aí os dois andam de mão dadas e falam assim, eu perdi o emprego, eu não tenho mais dinheiro, eu tô quebrado. Ah, sabe de uma coisa? O quê? Vamos casar? Ah, vamos. Vamos ter filho? Vamos. Aí os caras casam, tem filho, pobre, fudido e pé rapado. Já era, meu irmão. Já era. Vendeu o almoço para comprar a janta. Por isso que você tem que ter planejamento, é muito importante. Eu, por exemplo, demorou, cara, para poder ter filho. Demorou 7 anos. Eu fui ter filho depois que eu comprei minha primeira fazenda. Eu tava com a minha esposa, teve um momento que eu estava morando no apartamento, fui despejado, voltei a morar na casa dos meus pais. Teve um momento que a minha esposa foi morar na casa dos meus pais. Foi um desespero danado, tentando fazer as coisas acontecer. Aí nós mudamos para o apartamento, conseguimos mudar para um apartamento. Aí nesse apartamento que nós mudamos, cara, eu vou dizer para você, eu ainda não tive filhos. Ah, não, trabalhando, quebrando. Aí depois a gente mudou para uma fazenda, né? uma pequena chácara grande, né? E aí sim, a gente planejou ter um filho. Não veio assim, minha primeira filha não veio. Ah, vamos ter que acabou. Não, a gente planejou, só vamos tentar ter um filho? Vamos. Aí nós ficamos 6 meses tentando ter filho, cara. 6 meses. Sem resultado. 6 meses tentando ter filho. Né? Assim, de momento que minha esposa botava as pernas pra cima, tudo. Aí nós conseguimos ter um filho, né? Mas aí a gente já tinha condição financeira, a gente tinha muita coisa. E mesmo assim nós passamos perrengue, né? E depois fomos tendo mais filho, né? Só que assim, a coisa começou devagar. Então, qual conselho que eu dou? Cara, tu é novo, não compensa. Agora, se você tem 25 anos, ainda dá para tu pular para a Europa, Europa não, para os Estados Unidos, e tentar ficar uns 5, 6 anos, no máximo 7 anos lá, fazendo grana e voltar para o Brasil. Se tem 25 anos, dá. Depois dos 30, cara, pegar menos 8 graus, menos 12 graus, comendo miojo, olha, vou te dizer, cara, eu não acho que você vai conseguir, não. O cara que mora junto comigo, a gente chama de Mochave, mas não é Mochave, né? Ele foi para os Estados Unidos e ficou lá acho que 3 anos, cara. Ele conseguiu comprar a casa dele, pagar um monte de dívida e tal. Mas o cara também foi para lá com 20 e alguma coisa, né? E o cara já passou mal, foi parar no hospital. Então assim, você tem que ir cedo, você não pode ir velho, né? Você vai, fica, depois vai embora mesmo. Depois vai embora, volta pro Brasil e acabou, né? Então assim, é a coisa que eu falo para você. Que é interessante. Ah, eu desejo ficar por lá mesmo. Então fica. Mas eu te falo assim, de experiência pessoal. Tá? E aí, então essa é uma das coisas importantes que você tem que ter em mente, que vale muito a pena, tá? Esse seriado é bom, vale a pena você assistir. Não vou contar o que acontece nesse seriado, né? Mas você já deve imaginar que um bilionário, se zerar a conta dele, o que vai acontecer com ele, você já deve imaginar. Mas é um seriado importante para você descobrir o lado empreendedor sobre a sua vida. Se você já tem
30, 35 anos, esse cara ele começou o negócio do zero com 55 anos, nesse desafio de 90 dias. Mas assim, sendo bem honesto, ele começou sem família, né? Sem família. Um homem mas ele passou mal. Você vê que o cara mesmo passou mal no hospital porque estava comendo miojo congelado, o cara com 55 anos. Então assim, o ideal é começar mais novo. Agora, se você vai começar com 40, 45 anos, você vai ter que se preparar 3, 4 vezes mais. 3, 4 vezes mais. E, cara, começar uma família com 50 anos de idade é complicado. Você não vai ter pico para ficar acordando de madrugada com a de bebê, não, cara. Então, o conselho que eu dou para vocês aí, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil na vida de vocês. Vou ficando por aqui. Fique na paz.